Oi, nós estamos aqui com mais um Drop CCA para a sua edificação. E nós ainda estamos falando ali em cima do Sermão do Monte, né, que está lá em Mateus capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre a gravidade do pecado. E nós vamos ler o texto, então, de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, que diz: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então veja, os escribas e fariseus, eles haviam interpretado que o pecado do adultério só é pecado quando ele é consumado, né? Quando o físico acontece, só aí que é pecado. E Jesus, que está aqui trazendo a perfeita interpretação, né, da palavra, ele diz que a intenção do coração já é considerada adultério. Então, uau, né? Você veja que Jesus deu aí, foi muito mais fundo, né? Apertou um pouco mais e na questão do pecado, não é verdade? Então, não é uma questão só do ato em si, mas o pensar já é pecado. Então, bem, o pecado é tão grave aos olhos de Deus que ele enviou o seu próprio Filho, né, Jesus Cristo, aqui à terra na forma de homem, para cumprir totalmente a lei e morrer em lugar do homem pecador. Aquele que não tinha pecado, Jesus, se fez pecado por nós e então ele pôde ir à cruz em nosso lugar, né? Então veja, né? Ele tomou sobre si o que era nosso, para que depois da sua ressurreição ele nos desse o que é dele, né? O perdão, a salvação, a santificação, a filiação. Nós só podemos ser cristãos quando cremos em Jesus e em seu sacrifício substituto por nós ali na cruz. Deus é santo e ele abomina o pecado. Deus não pode se relacionar com o homem caído no pecado. E por mais que ame essa pessoa. Então veja, mas por causa do seu amor, e aqui entra, né? Mas por causa do seu amor por nós, ele criou um plano de redenção, de salvação, um plano que trouxesse esse homem justificado, santificado, para ter comunhão com ele. Veja, que coisa linda. Então, ele trabalha, e nós temos que entender que Deus só trabalha na legalidade, tá? Esse é um outro princípio que nós precisamos apreender quando nós estamos lendo a Bíblia. Se o pecado separa o homem de Deus, então essa separação é chamada de morte espiritual. E o pecado da raça, como nós já dissemos, né, eu gosto de repetir, ele está ali no espírito, né, do homem pecador. E por isso nós dizemos, né, e a Bíblia diz que esse homem está morto espiritualmente, porque o sentido de morte é separação. Morte igual separação. Morte física, separação dos vivos, tá? Morte espiritual, separação de Deus, Deus Pai. Morte eterna, aí
é que a pessoa já morreu fisicamente e morreu em morte espiritual, então aí recebe a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. De acordo com o plano de redenção, Jesus nasceu como homem aqui na terra pela semente de Deus. Deus tem uma semente e a sua semente é a sua palavra. O que Deus fala, o que sai da sua boca, se materializa, se concretiza, se realiza. Então, Deus, através do anjo Gabriel, falou a Maria: darás à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Então veja, o anjo vem, anuncia a palavra do Pai e ainda já diz qual será o nome, Porque o nome Jesus, o Yeshua, quer dizer Deus é salvação. Ele veio para ser salvador de toda a humanidade. Então, como Deus realiza falando, nós temos que prestar atenção nisso, porque nós também, quando falamos, a nossa palavra tem poder de vida e tem poder de morte. E Jesus, ele nasceu aqui na terra, então, da semente do Pai, que é a sua palavra, e aí gerou o filho no útero de Maria, usando ali o seu óvulo. E nós sabemos que Jesus, quando ele nasceu, ele não trazia a marca do pecado, o pecado da raça em seu espírito. Então, ele não nasceu em pecado, ele nasceu santo e justo, desde o seu nascimento. E foi um nascimento, poderoso, sobrenatural. E então, ele não trazia a marca de Adão no seu espírito. Por isso a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Quando? Quando Jesus se fez pecado por nós? Ele se tornou pecado na última ceia que ele teve com os seus discípulos. E só então, aí ele pôde ser preso, julgado, condenado e sentenciado à morte de cruz. Houve uma troca naquela noite, Ali foi estabelecida a nova aliança em Cristo Jesus. Ele tomou sobre si o que era do homem pecador, o pecado, as maldições, as doenças, o seu fracasso, as suas derrotas, tudo que não prestava, que estava na humanidade, Jesus tomou sobre si. E ele então foi condenado, porque a alma que pecar, esta morrerá. Então, não só morre fisicamente, morre espiritualmente. Então, Jesus, a primeira coisa, sofreu tudo que o homem sofreria se a culpa do homem fosse julgada e a sentença fosse dada ao próprio homem, Então, Jesus, ele tomou sobre si o que era nosso. E ali ele, por causa disso, então, sofreu. E sofreu morte e morte de cruz. Mas, porém, todavia, Jesus não permaneceu morto. Ao terceiro dia, após seu sepultamento, ele ressuscitou dentre os mortos. E por 40 dias ele apareceu a muitas pessoas aqui na terra para confirmar a sua ressurreição. Então, através da sua ressurreição, todo aquele que
crê nessa morte substituta de Jesus, recebe perdão, recebe a justificação, recebe santificação no Espírito, recebe filiação, então se torna, aí é que se torna filho, filha de Deus, porque até então era criatura de Deus. E fomos introduzidos na sua família, que é uma família espiritual, formada por pessoas, claro. Nós não fizemos nada para merecer tão tremenda salvação. Foi tudo por amor do Pai e amor de Jesus. Foi de graça. Não pagamos nenhum preço por isso. Veja, não foi por obras, foi somente pela fé em Jesus. E nós percebemos aqui, então, a gravidade do pecado. Foi tão grave, e é tão grave o pecado, que Jesus teve que morrer em nosso lugar, né? Ele foi o sacrifício oferecido ao Pai pelo perdão dos nossos pecados. Então, agora já não é mais um cordeiro que é sacrificado, não é um animalzinho que é sacrificado, mas após o sacrifício de Jesus, que foi cabal, total, completo, perfeito, recebido e aceito pelo Pai, então agora nós nascemos de novo pela fé em Jesus. E isso tudo foi obra do amor de Deus, do amor de Jesus. Então, qual deve ser a nossa atitude para com o pecado que foi motivo do sacrifício substituto de Jesus? Como eu devo encarar a questão do pecado? A Bíblia diz que se Deus Pai abomina o pecado, detesta o pecado, não aceita o pecado, eu também não devo aceitar, não é? E então devemos também abominar o pecado e amar Jesus. Devemos ser eternamente gratos a Jesus pelo que Ele fez por nós. E pelo que Ele fez, né, como resposta à sua oferta de amor, nós devemos então rejeitar o pecado e tomar, né, pela fé, a salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. Nós nunca poderemos calcular, avaliar, dimensionar esse amor de Deus por nós, esse amor de Jesus por nós. O pecado é grave, é profundo e é terrível. O pecado não envolve apenas uma questão de atos, de feitos, mas é algo mal que está dentro do nosso ser, está lá no nosso interior e nos induz a pensar, a desejar aquilo que não é bom. Pelo contrário, aquilo que é mal. Deus criou o primeiro homem, Adão, perfeito, mas deu a ele livre arbítrio, ou seja, liberdade de escolher amar a Deus, obedecer a Deus ou não. Nós não somos seres robotizados. E o pecado é sutil, ele ilude, ele engana, ele vem vestido, né, de coisa boa, mas na verdade não é. Devemos sempre nos autoexaminar, né, perguntando a nós mesmos: por que eu desejei fazer isso? Por que eu estou pensando nisso? Saiba que tudo começa na nossa mente, né? Vem o pensamento mal, e esse pensamento mal nem sempre é seu, muitas vezes é lançado, é uma seta
que demônios, né, enviam para a nossa mente e vem na primeira pessoa, por isso nos engana e nós pensamos que o pensamento é nosso. Não. Se você sentir repulsa pelo pensamento, se você rejeitar o pensamento, é porque ele não é seu, ele foi lançado na sua mente. E essa deve ser a sua postura, rejeitar esse pensamento mau. Assim como não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, nós podemos evitar que ele faça um ninho sobre ela. Então, o pensamento pode vir, mas nós rechaçamos, nós expulsamos esse pensamento da nossa mente, nós discordamos dele e dizemos: esse pensamento não é meu, eu não aceito, sai da minha mente agora, em tom de ordem, tá? E o pensamento, se ele se demorar ali na nossa mente, ficar ali, né, você matutando e pensando, acolhendo aquele pensamento, ele vai se tornando muito forte e ele vai aí agir sobre as suas emoções, o seu desejo. Então, conforme você quanto mais pensa, mais deseja. E a vontade vai ficando mais fraca, ao ponto de que ela diz sim ao pensamento e ao desejo. Aí, nessa hora, o pensamento é concebido e dado à luz. Então, aí ele vai ser concretizado, ele vai ser realizado. Então, isso é assim que acontece, tá? Pensamento, desejo, vontade fraca, sim ao pecado, ato praticado. Essa explicação está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Pensar em pecar é tão pecado quanto praticar. Então, nós não devemos nem sequer pensar. É isso que Jesus está ensinando aqui. E o pecado é um fator de perversão. Nós sabemos disso porque foi por esse motivo que Jesus disse: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O pecado é tão grave que ele introduziu, então, essa morte espiritual, né? A separação de Deus. E em Romanos, capítulo 6, versículo 23, nós lemos: o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é o pagamento, é o resultado, é a consequência daquilo que se faz. Então, se aquilo que fazemos é o pecado, então o pagamento que vem por isso é a morte. Não a morte física, que começa com a morte espiritual, tá? A separação de Deus. Deus e o pecado são totalmente incompatíveis e por esse motivo o pecado conduz o homem ao inferno, que é uma eternidade sem Deus. Mas graças a Deus que ele enviou Jesus aqui à terra para tomar o nosso lugar, pagar o preço, né, da morte em nosso lugar. E então, eu e você não precisamos mais pagar
preço nenhum. Não haverá esse castigo mais sobre nós, porque o castigo recaiu, o nosso castigo recaiu sobre Jesus. Ele nos substituiu e agora somos livres do pecado, justificados em Cristo Jesus. Tudo isso porque Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para ser o sacrifício substituto perfeito em meu lugar, em seu lugar. E por isso nós damos glórias a Deus. Amém? Né? Todo tempo louvamos, adoramos, agradecemos. Nós temos que ter o hábito de louvar pelas bênçãos espirituais, todo o tempo, todos os dias, sabe? Porque Deus ama aqueles que são gratos a Ele. Gratidão é uma marca de caráter que Deus aprecia muitíssimo. Então, nunca exagere em agradecer. Seja exagerado em agradecer, porque Deus gosta disso. Que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo possa revelar esta palavra no seu coração, trazer a convicção para você e que você possa se levantar e viver o plano de Deus para a sua vida. Amém.